Olá, boas-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai desbravar um recurso super comum, mas que sempre gera dúvida, né? Os embargos de declaração. Essencial no dia a dia do direito, principalmente para quem está começando a entender como funciona o processo civil. Nossa ideia aqui é descomplicar, sabe? Ver o que a lei diz, o que os tribunais pensam. Exatamente. Os embargos são tipo assim, uma ferramenta para pedir um ajuste fino na decisão. Não é para rediscutir se a pessoa tem razão ou não, o mérito, né? É mais para corrigir probleminhas específicos ali na decisão. Coisas que ficaram, sei lá, confusas ou contraditórias, ou que o juiz esqueceu de falar, ou até um erro de digitação. É para deixar a decisão redondinha. Ah, entendi. Então é tipo passar a limpo a decisão, garantir que ela tá clara, sem esses ruídos, digamos assim. E quais são exatamente esses vícios que podem ser corrigidos? Boa pergunta. O Código de Processo Civil, lá no artigo 1022, ele lista 4. Primeiro, tem a obscuridade. Isso é quando está confuso mesmo, não dá para entender bem o que o juiz quis dizer ali naquele ponto. Certo. Depois, a contradição. Isso acontece quando a própria decisão se contradiz. Sabe? Tipo, os argumentos vão para um lado, mas a conclusão final vai para outro. Não faz sentido. Entendi. Tipo, A mais B é igual a C na conta, mas na conclusão ele diz D. E as outras duas? A terceira é a omissão. Essa é bem frequente. É quando o juiz simplesmente não falou sobre algo que devia. Um pedido que a parte fez, um argumento importante ou uma questão que a lei manda ele analisar. Passou batido. Uhum. E por último, o erro material. Esse é mais óbvio, assim. Erro de nome, de data, um cálculo matemático simples que saiu errado na sentença. Coisa fácil de ver. Obscuridade, contradição, omissão e erro material. E esse pedido de ajuste pode ser feito contra qualquer decisão do juiz? Sim, sim. A lei aqui é bem generosa, vamos dizer assim. O artigo 1022 fala em qualquer decisão judicial. Isso inclui sentença, que é a decisão final do juiz de primeira instância, decisões interlocutórias, que são aquelas no meio do caminho, né? Acórdãos dos tribunais, quando já está em segunda instância ou nos tribunais superiores, e até decisão de um relator sozinho. Se tiver um desses vícios, cabe embargo. Nossa, bem amplo mesmo. E na prática, como funciona? O prazo, por exemplo, é longo? Que nada, é curtíssimo. São só 5 dias úteis, Sim, pô! contados da data em que a decisão foi publicada oficialmente. Então tem que ficar bem atento. 5 dias, bem rápido. E a petição é simples. Você dirige para o mesmo juízo ou órgão que deu a decisão, aponta lá qual é o vício, obscuridade, contradição e tal, e explica por quê. Uma coisa boa, geralmente não tem custas, não tem preparo. E um detalhe importante, que está no artigo 1023, parágrafo 2º. Se por acaso os embargos puderem mudar o resultado final, tipo alterar quem ganhou ou perdeu, aí a outra parte tem que ser ouvida, também em 5 dias. Para poder se manifestar, né? Entendi. 5 dias para entrar, se puder mudar o resultado, 5 dias para outra parte falar, justo. E enquanto isso, o processo? Ele para? A decisão que saído fica suspensa? Olha, esse é um ponto crucial. A regra geral, assim, via de regra, não. Os embargos de declaração não têm efeito suspensivo automático. A decisão continua valendo, produzindo efeitos, enquanto o juiz analisa os embargos. Ah, então não para tudo. Não para tudo. Mas o juiz pode dar o efeito suspensivo. Está lá no 1026, parágrafo 1º. Se ele ver que tem risco de um dano grave difícil de reparar, ele pode suspender. Mas é exceção. Ok, a regra é não suspender, mas você falou que tinha um ponto crucial. Tem outro efeito importante. Tem. E esse sim, todo mundo que estuda para concurso ou advoga tem que saber de cor. É o efeito interruptivo do prazo para os outros recursos. O artigo 1026, o caput mesmo, diz isso claramente. Quando você entra com os embargos, o prazo para todos os outros recursos que poderiam ser apresentados contra aquela decisão, ele é interrompido para todas as partes. Interrompido. Peraí, interrompido é diferente de suspenso, né? Interrompe significa que ele zera. Exatamente. Zera. Começa a contar de novo do zero, o prazo inteiro, só depois que os embargos forem julgados. E essa nova decisão, ou a decisão que confirma a anterior,
for publicada. Uau! É uma diferença enorme. Suspender só pausa, né? Interromper devolve todo o prazo. Isso pode ser muito estratégico. Nossa, isso é muito importante mesmo. Dá um fôlego, né? Mas e se alguém usar isso só para ganhar tempo? Tipo, entra com embargo e sem ter vício nenhum só para atrasar o processo. Pode isso? Poder não pode, né? Quer dizer, a lei tenta coibir isso. São os chamados embargos protelatórios, quando fica claro que a intenção é só enrolar. O juiz pode aplicar uma multa, está no 1026 também, parágrafos 2º e 3º, multa de até 2% do valor da causa, e se a pessoa insistir for reincidente, a multa pode ir para 10%. E aí, para entrar com outros recursos depois, talvez precise pagar essa multa antes. Entendi, tem uma punição. Tem. Mas olha que interessante. Tem uma súmula do STJ, a 98, que diz que se os embargos forem opostos com o objetivo claro de pré-questionar a matéria, aí eles não são considerados protelatórios. Questionamento, você mencionou isso. Qual é a ligação disso com os embargos? É tão importante assim? Fundamental. É a chave para conseguir levar uma discussão lá para cima para os tribunais superiores, STJs, STF, sabe? Para você poder entrar com um recurso especial ou extraordinário, a questão que você quer discutir, ela tem que ter sido decidida pelo tribunal daqui, tribunal de origem. Se o tribunal não falou nada sobre aquele ponto específico da lei federal ou da Constituição, ou seja, se ele foi omisso, como você vai recorrer daquilo que não foi decidido? Ah, faz sentido. Então, os embargos servem para isso. Se teve omissão, você entra com embargos e diz: Tribunal, você esqueceu de analisar esse ponto aqui que é importante para eu poder recorrer depois. Você força o tribunal a se manifestar. Isso é para questionar. Entendi. Os embargos preparam o terreno para o recurso lá na frente, garantindo que o tema foi debatido. Sem isso, o recurso nem sobe, é isso? Exatamente. É um requisito formal, mas sem ele, a porta para o STJ e para o STF geralmente fecha. Tem até súmula sobre isso. A 356 do STF, a 211 do STJ, que falam dessa necessidade. Perfeito. Bom, acho que deu para ter uma visão geral bem completa. Vamos recapitular rapidinho os pontos-chave. Embargos de declaração. Servem para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Cabem contra qualquer decisão. Prazo: 5 dias úteis. É isso. Isso. E os efeitos? Não suspendem automaticamente a decisão, via de regra. Mas o mais importante, interrompem o prazo para outros recursos, para todo mundo. E são essenciais para pré-questionar a matéria para os tribunais superiores. Lembrando sempre, não é para rediscutir o mérito, tá? É para garantir que a decisão seja clara, completa, íntegra. Qualidade da decisão. Ótimo. Acho que ficou bem claro. E fica até uma reflexão, né? Como um instrumento tão técnico, focado na forma, acaba reforçando garantias tão importantes como o dever do juiz de fundamentar bem suas decisões e o próprio acesso à justiça, a uma decisão que a gente consiga entender. Esperamos que essa análise tenha ajudado. Continue acompanhando o Concurseja para mais aulas, mais dicas. Dê uma olhada também nos outros cursos e materiais que a gente tem por aqui no canal. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!